Então eu vou estar mostrando o algoritmo de exclusão mútua centralizado, implementado por mim e pela aluna na disciplina de Sistemas Distribuídos da FURB, que é lecionada pelo professor Aurélio. Aqui a gente tem uma explicação do funcionamento do algoritmo, vocês podem ver. E logo abaixo aqui é a especificação do programa. Então algumas coisas que a implementação deveria cumprir, sendo que aqui embaixo é dito que a comunicação entre os processos e o coordenador foi realizada utilizando sockets. A gente poderia escolher entre utilizar o Java RMI ou sockets. A gente optou por utilizar sockets. Então, aqui no código, começando pela classe main, no método main a gente tem a chamada para 4 métodos, que na realidade cada um desses métodos inicia uma thread para criar processos, inativar o coordenador, inativar o processo e acessar o recurso. Sendo que cada uma dessas threads, essas 4, equivalem a esses 4 requisitos. As threads em si são bem simples, então eu não vou explicar elas. O importante é que em cada uma delas é passado por parâmetro um ArrayList, que é a lista de processos ativos, que está contida na classe controlador de processos. Aqui nessa classe, então, a gente tem a lista em si, que contém todos os processos. Então, conforme se cria novos processos, eles são adicionados na lista, e conforme eles são destruídos, eles são removidos. Além dessa lista, a gente tem o recurso do tipo recurso compartilhado, que é o recurso que vai ser compartilhado entre todos os processos, e uma referência para o consumidor, que na realidade é o processo que está utilizando o recurso naquele momento. Aqui os métodos get e set. Além do getList, a gente também tem o getCoordenador, que percorre a lista de processos em busca de um processo que seja o coordenador e retorna ele. Remover processo da lista, checar se um determinado processo, um processo específico, está utilizando o recurso, e também checar de forma geral se o recurso está sendo utilizado. Aqui esse recurso, então, na realidade, o que ele é simplesmente ele é uma classe simbólica, onde dentro dela tem só um conteúdo do tipo int, que na realidade pode ser qualquer um, porque aqui no caso a gente utilizou ele como forma simbólica porque o processo em si meio que não importa o que ele está consumindo. O que importa é como ele acessa esse recurso e como é a gerência dele, né? Então aqui só um int simplesinho. Aqui na classe processo, então a gente tem um ID, um booleano para checar se o processo é um coordenador ou não, uma variável do tipo thread que é responsável por armazenar a thread que é executada enquanto o processo está utilizando o recurso, para que esse recurso seja utilizado em paralelo, e um objeto conexão. Esse objeto conexão ele tem dois métodos, que é o conectar e o realizar requisição. Os dois métodos trabalham com os sockets, então esse conectar é chamado pelo coordenador. Sempre que um processo se transforma em um coordenador, ele chama esse método conectar, passando o próprio coordenador como parâmetro. Então aqui nesse método, ele primeiro cria um socket TCP para os pedidos de conexão. Ele então fica nesse loop, né, mantendo a conexão aberta enquanto o coordenador estiver vivo. Aqui dentro do loop, então, ele aguarda até que um cliente peça por uma conexão. Quando essa conexão é realizada, ele prepara um buffer para receber os dados do cliente. Ele lê os dados do cliente e armazena nessa variável. Então, ele coloca uma resposta em um dos buffers e envia de volta para o cliente. Essa resposta, então, por padrão, é uma resposta de erro. Porém, aí aqui vem a validação que se o coordenador, que foi o processo passado por parâmetro, estiver utilizando o recurso, ou melhor, não se o coordenador estiver utilizando, né, mas se o recurso armazenado no coordenador estiver sendo utilizado, então a resposta de retorno vai ser
a resposta para negar acesso, o acesso vai ser negado. Caso contrário, o acesso vai ser permitido. E essa resposta é armazenada nessa variável, que então é enviada de volta para o cliente que realizou a requisição. Essa resposta de erro, ela pode ser enviada no caso de que, por exemplo, um processo começa uma requisição, um cliente, né, pede uma requisição ao coordenador, porém nesse meio tempo o coordenador morre. E aí a resposta, a requisição nunca é finalizada, ou melhor, não é finalizada corretamente, né? Então nesse caso é retornada uma mensagem de erro. Aqui no método de realizar requisição, então, que é enviado que é chamado pelos clientes, pelos processos, ele primeiro cria um socket TCP para realizar a conexão no localhost e na porta determinada lá em cima, que nesse caso é a porta 8000. Então ele coloca o dado da mensagem em um buffer que vai ser enviado para o servidor, a mensagem é passada por parâmetro. E ele prepara um buffer então para receber a resposta do servidor, que é armazenada nesta variável e depois retornada. Então ele realiza a requisição e depois retorna a resposta para o processo. Além disso, a gente tem o método de encerrar conexão, encerrar a conexão do servidor, porque como ele fica em loop até o servidor morrer, então a gente não tem tempo de finalizar a conexão dentro desse próprio método, né? Por isso que depois a gente, na hora que o coordenador morre, então é chamado esse método de encerrar conexão. Voltando aqui para o processo, então essas variáveis são utilizadas por todos os processos, porém tem duas variáveis que são utilizadas só pelo coordenador, que é a lista de espera e um booleano para checar se o recurso está sendo utilizado ou não. Essa lista de espera então armazena os processos que realizam requisições enquanto o recurso já está sendo utilizado por outro processo, e esse booleano é para checar se o recurso está sendo utilizado ou não. Aqui inicialmente a gente tem alguns métodos get e set. Esse set coordenador ele tem uma lógica que eu primeiro seto o booleano é coordenador, porém se esse booleano for verdadeiro, então se esse processo for o coordenador, então é criada uma nova lista de espera para ele e é executado o método conectar, que cria a conexão via socket. E além disso, então, se o recurso já estiver sendo consumido nesse meio tempo, então um coordenador morreu, outro coordenador outro processo foi definido como coordenador, porém nesse meio tempo um dos processos estava acessando o recurso. Então, nesse caso, a gente recupera esse processo que estava acessando o recurso e interrompe o acesso dele. Isso porque como o coordenador foi substituído, então a gente interrompe todo o acesso ao recurso por qualquer processo para que esse novo coordenador pegue, digamos, do zero. E ele comece do zero, determina quais processos podem acessar ou não. E esse método interromper acesso, então, simplesmente interrompe a thread de utilizar o recurso, que vai ser mostrado logo abaixo. Aqui continua com mais alguns métodos: set recurso em uso, get lista de espera, checa se a lista de espera está vazia, remover um processo da lista de espera. E aqui o método encontrar coordenador. Esse método, então, na realidade, primeiramente, ele simplesmente chama o método getCoordenador da classe controlador de processos. Porém, se o retorno desse método tiver sido null, ou seja, se ele não encontrou um coordenador, talvez porque o coordenador simplesmente não existe ou foi destruído, então ele cria uma eleição e realiza uma nova eleição para definir um novo coordenador. Esse algoritmo de realizar a eleição já foi explicado em outro vídeo, mas no fim ele retorna um novo coordenador, que então é retornado para o chamador do método. Esse método acessar recurso compartilhado, então, é o método que o processo chama quando ele quer acessar o recurso. Primeiramente é visto se esse processo já está utilizando o recurso e se ele for um coordenador. Então, em uma dessas dois casos, se ele estiver utilizando ou se ele for um coordenador, ele não tem acesso ao recurso, ou porque ele já está acessando, ou porque
o coordenador a gente fez para que o coordenador não utilize o recurso, ele simplesmente gerencia o recurso. Então, nesse caso, ele retorna. Caso contrário, se ele for um processo comum que não está utilizando, então ele realiza a requisição, passando a mensagem dizendo que quer consumir o recurso e o resultado dessa requisição é retornado, é armazenado aqui na variável resultado. Essa variável, então, depois é comparada com as mensagens pré-definidas, né? Se o resultado for igual a permitir acesso, então ele pode utilizar, caso contrário, ele é armazenado na lista de espera, ele é adicionado na lista de espera. Esse método adicionar na lista simplesmente adiciona ele na lista e exibe as mensagens, porém o método utilizar recurso cria então aquela thread e armazena na variável utiliza recurso, sendo que essa thread então simplesmente seta o recurso em uso inicialmente como sendo true e passando o próprio processo como parâmetro, e depois disso ela dorme. Então, na realidade, a nossa utilização do recurso, o processo não realiza nenhuma operação em cima do recurso, né? Ele simplesmente acessa esse recurso, espera por um determinado tempo e depois libera ele. Então, aqui ele chama o método liberar recurso, que o que esse método faz é inicialmente seta o recurso como sendo falso, e se a lista de espera não estiver vazia, ou seja, se tiver algum processo esperando para utilizar o recurso, então antes de liberar para os demais processos, eu recupero o primeiro processo da lista, né, o primeiro processo que foi adicionado, e chamo o método acessar recurso para esse processo. Além disso, a gente tem o método destruir. Então, que foi o que eu comentei, que, por exemplo, os processos são destruídos, inclusive o coordenador, e aí eles são destruídos no meio das operações deles. Então, por isso a gente tem esse métodozinho responsável por gerenciar isso. Então, quando um processo é destruído, ele chama esse método. E se o processo for um coordenador, então ele encerra a conexão como servidor. Caso contrário, se ele for um processo simples, então ele é removido da lista de espera, caso ele esteja na lista de espera. E se ele estiver usando o recurso, esse uso é interrompido e o recurso é liberado para os demais processos. E por fim, ele é removido da lista de processos ativos da classe controlador de processos. Em geral é isso. Eu vou executar o processo, eu vou executar o programa aqui, deixar ele executando e mostrar. Eu vou pausar e depois eu mostro com ele todo pronto, porque ele demora um pouco para ser executado. Então aqui está a saída do programa, né? Aqui é possível ver todos os casos em que, por exemplo, em alguns casos o processo requisita acesso e o acesso é permitido, é concedido. Depois, quando o coordenador é destruído, a conexão é encerrada e depois um novo coordenador é definido. Mais uma vez, eles continuam tentando acessar o recurso. Nesse caso, o processo 786 quis acessar o recurso, foi permitido. Logo em seguida, o 297 quis acessar, porém o recurso já estava sendo acessado. Então, nesse caso, não foi permitido e esse processo que tentou acessar foi adicionado na lista de espera. Logo em seguida, o processo 786 parou de consumir, então o processo que estava na lista de espera saiu da lista e pôde, né, começou a acessar o recurso. E assim vai. Em alguns casos aqui, por exemplo, é retornada a mensagem de erro, que foi nesse caso, né? Muito provável que foi como eu comentei antes. Muito provavelmente nesse meio tempo aqui, o processo realizou a requisição, porém a requisição ainda estava em andamento e o coordenador foi destruído e a conexão foi encerrada. Então a requisição foi finalizada de forma incompleta e por isso retornou a mensagem de erro.